Olá, amigos. Boa noite. Hoje, segunda-feira, 19 de julho de 2021, começando mais uma semana de estudos e reflexões. Como sempre, com muita alegria, porque estamos juntos e podemos aproveitar ao máximo os ensinos que nos chegam. Agradecemos já a presença dos amigos Tânia, Jane, Cláudia, que já estão conosco nesse instante. Vamos fazer a nossa prece e depois vamos continuar cumprimentando os companheiros. Pai de bondade, que a sua paz e a sua luz se faça sobre nós. Apacente os nossos corações e permita que nossas consciências sejam despertas para reflexões maiores, a fim de que aproveitemos mais tudo o que temos recebido no dia a dia do nosso caminhar. Não nos falte o Mestre Jesus, para que tenhamos o guia, o caminho, a luz que devemos seguir. Agradecemos a espiritualidade amiga que está conosco a cada noite, em todas estas semanas, nos possibilitando melhores reflexões. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, nossos amigos Sebastiana, Ivete, sejam bem-vindos. É sempre para nós esse motivo de muita tranquilidade, muita alegria, iniciando mais essa semana. Brígida, boa noite também. E nós vamos a nossa reflexão, hoje a obra de estudo é o nosso lar. E nós estamos no capítulo 42, que tem como título a palavra do governador. Então, só para que nos recordemos, vamos lembrar que estavam havendo rumores de guerra no plano espiritual e que os trabalhadores todos tinham se encaminhado ali do departamento, do departamento de regeneração dentro do ministério, né? Aqueles departamentos que atendiam a primeira linha de necessidade, eles estavam então na regeneração, ia haver essa palestra e muitos do Ministério do Auxílio também estavam presentes, porque eram os dois pontos de primeiro atendimento feito na colônia. Assim, aguardavam a palavra do governador, que deveria se pronunciar aos trabalhadores em razão da perspectiva do aumento de tarefa que eles teriam com a guerra que estava em iminência de acontecer. Vamos ao nosso boa noite a Beth, ao Gil, Terezinha, Brígida, sejam bem-vindos, Carol, Dilza, Eliana, Regiane, todos bem-vindos, Sandra, Lília, Célia, sejam bem-vindos, que possamos aproveitar ao máximo isso que nos oferta o plano espiritual nesta noite. Paramos naquele trecho em que teria início as festividades, a comemoração antes da palestra, e havia um coral de 2.000 vozes dos ministérios superiores, somado às crianças das escolas que haviam no mundo espiritual, então um coral com variadas músicas. André Luiz estava encantado com isso. Havia também sido dada uma permissão geral para os trabalhadores, fosse da regeneração e alguns do auxílio, mas todos da regeneração tinham o direito, tinham a franquia liberada para participar deste momento de preces e orientações que o governador daria. Mauro, boa noite, Cidinha, Cleusa, Regiane, Thelma, Mara, Laura, Edith, Anitta, Jaqueline, sejam todos muito bem-vindos. Então, continuando a narrativa, que André Luiz está nos descrevendo o que ele estava presenciando naquele instante. E ele diz, né? Conforme o progresso, o culto evangélico era destinado, conforme a programação, o culto evangélico era destinado especialmente a eles, os trabalhadores da regeneração. Momento de prece, oração e fortalecimento da fé para as tarefas que viriam e não seriam poucas. Os demais ministérios mandaram para aquele local numerosas delegações, representações de cada ministério ali se faziam presentes também.
E André Luiz ainda narra que pela primeira vez aos meus olhos, né, ele percebia os cooperadores dos ministérios da elevação divina, da elevação e da união divina, os dois ministérios mais elevados da colônia Nosso Lar, de espíritos altamente capacitados, espiritualizados e evoluídos que a colônia tinha. E ele estava ali agora diante dos olhos dele, ele via espíritos que eram então dos ministérios da elevação e da união divina, e que aos olhos de André Luiz eles me pareciam vestidos de brilhantes claridades, que é aquela condição do perispírito tornar-se mais radiante. Então, conforme vai se depurando das jaças, do peso que o espírito carrega consigo pelo seu modo de ser, dependendo disso, o perispírito vai se tornando cada vez mais tênue, mais sutil e mais luz. Por isso que André Luiz tinha a impressão, ele olhava para ele e via como se fosse o corpo físico, opaco. Porém, olhava para aqueles espíritos e deles parece que emanava luz, porque são perispíritos mais limpos, se a gente puder usar essa palavra, perispíritos mais limpos ali estavam então presentes e ele estava encantado com aquilo. Bem, nosso boa noite a Márcia, a Agnes, a Simone, Cidinha, a Silvia, a Ana Clara, a Alessandra, sejam todos bem-vindos, Cleusa, sempre uma alegria, porque estamos começando uma semana juntos e isso é muito bom. E André Luiz continua a descrever esse ambiente falando da festividade, daquilo que antecedia a palestra. Excedia a tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Ele nunca tinha participado de um evento com essa qualidade. Ele nunca tinha percebido isto. Instrumentos musicais de vários tipos, delicados, de sonoridade delicada, músicas de vários compositores, sempre sublimes, que edificavam o ambiente. Às 10 horas chegou o governador, com os 12 ministros da regeneração. Então haviam 6 ministérios em Nosso Lar, a Praça dos Ministérios tinha 6 grupos de frente de trabalho, 6 ministérios diferentes. Em cada ministério desse haviam 12 ministros, e então fazendo um total de 72 ministros em Nosso Lar. E ele chegou ali com 12 ministros da regeneração, porque a palestra era no Ministério da Regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelo de neve. Na fisionomia, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciente e justo. Então transparecia na face do governador, transparecia toda essa grandeza da alma que ele trazia consigo. Alto, magro, túnica alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos. Apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. Característico, né? Ter aquele bordão, aquele cajado, ele apoiava-se em algo assim, embora tendo uma postura ereta. Salúcio, então, explica André Luiz. Salúcio era aquele companheiro do Ministério de Regeneração que estava com André Luiz. O governador sempre estimou atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Então, aquilo que André Luiz observava nele, desse olhar de carinho para com aquelas pessoas, daquela questão paternalista para com todos, era uma realidade, fazia parte da personalidade dele, da forma como ele governava. Ele não se colocava como alguém acima de tudo e de todos. Ele se colocava como um pai, um irmão mais velho que pudesse orientar e encaminhar aquelas pessoas, cuidar delas, pois que estavam sob a sua responsabilidade. Então ele na tribuna,
está ali o coral cantando um hino intitulado A Ti, Senhor, Nossas Vidas. E ele sobe àquela tribuna enquanto estão entoando este hino, passa o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Então haviam milhares de pessoas do Ministério da Regeneração e algumas caravanas de fora, compondo a plateia que iria receber aquelas orientações, aquelas vibrações, aquela deferência do governador. Ele abriu um livro luminoso. É muito interessante porque nós vamos ver também no livro Voltei, do irmão Jacó, que ele vai a uma biblioteca no mundo espiritual e ele fala de livros luminosos. E o livro, assim, que é o chamado livro luminoso, irradia luz de dentro, é um livro que reflete luz por todo lado, é o Evangelho de Jesus. Então, nesse momento, André Luiz também narra que ele pegou um livro luminoso, abriu um livro luminoso, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou atento e depois leu em voz pausada. Então ele pegou do Evangelho, abriu com atenção, folheou o trecho que convinha para a reflexão daquela noite e assim ele foi dissertar o assunto, foi ler e dissertar o assunto para aquela plateia. E ele abre numa passagem de Mateus, do capítulo 24, versículo 6, que diz: E ouvistes falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vamos ver que ele está escolhendo essa passagem, uma passagem lá de Mateus, uma fala de Jesus, quando ele diz que no final dos tempos haveria guerras e rumores de guerras, haveriam notícias de guerras e rumores de guerras, mas que não se amedrontassem, não se preocupassem, não se assustassem, porque ainda não era o fim. Isso falou Jesus naquela ocasião, ele estava repetindo para aquele momento, e nós temos visto desde essa Segunda Guerra Mundial, que está em vias de acontecer, a narrativa do livro, nós vamos ver que de tempos em tempos, em locais do mundo, às vezes mais amplo, às vezes menos amplo o local, sempre nós estamos vendo falar de guerras, destruição, essas tristezas que a guerra traz, mas a gente também tem visto que não é o fim. Não é a destruição do planeta, não se aniquilou uma humanidade terrena. Sobrevivemos a essa Segunda Guerra Mundial. Temos sobrevivido a outras tantas guerras ou guerrilhas menores e até guerras de micro-organismos que nós estamos aí enfrentando neste momento. Ainda não é o fim. Porque o fim da Terra é o final feliz. O fim da Terra é quando nela se cumprirem todos os quesitos previstos, como se ela fosse uma escola, onde ela tem todo um programa a cumprir. Então, ela não cumpriu ainda, a humanidade que vive na Terra também não desenvolveu esse programa por inteiro. Então, de tempos em tempos, teremos algumas dificuldades, mas isso tudo não irá significar o fim. Quando Jesus fala em final dos tempos, que ele diz no final dos tempos haverei irmão contra irmão, guerra, destruição, fome, mas não é o final do tempo do planeta, é o final de um tempo de vida no planeta, de um tempo de costumes no planeta. É esse final, fecha esse ciclo com esse comportamento, com esta forma de olhar a vida e de fazer a vida acontecer na Terra. Fecha um ciclo para começar um novo ciclo. E é claro que toda mudança gera dificuldades, dores, dificuldade de adaptação. Então nós também vemos isso com relação aos momentos de mudança do planeta.
Assim, ele usa esse versículo 6º do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E aí ele começa o seu comentário a respeito disso. E André Luiz ali cita: o volume de voz aumentado pela vibração elétrica. O chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Criador, saudando as representações da união divina e da elevação, do esclarecimento, da comunicação, do auxílio e dirigindo-se com especial atenção aos trabalhadores do nosso ministério, o Regeneração. Então nós vemos como ele abre a palestra dele. Primeiro, ele fez aquela leitura do versículo e voz aumentada pelas vibrações elétricas. Hoje nós teríamos microfones, caixas de som, toda uma estrutura para que a voz seja ampliada. Assim também, naquele ambiente que já tinha uma acústica boa, porque eram aqueles salões que já existiam, ali foi ampliado com mais recursos para que todos pudessem ouvir a voz do governador. Ele orou primeiro, invocando as bênçãos do Cristo. Então, como sempre nós fazemos, aprendemos assim, em doutrina espírita aprendemos assim, a iniciar nossas tarefas, nossos trabalhos sempre com uma oração, invocando as bênçãos do Criador e saudando os representantes. Então a saudação, ali ele saudou representantes de todos os ministérios, elevação, união divina, esclarecimento, auxílio, comunicação e também o Regeneração, que era o principal onde eles estavam acontecendo. Finalizando em respeitoso silêncio, dirigiu-se, primeiro nós vimos um representante, um mestre de cerimônia, abrindo isso, e dirigiu-se agora ao governador de maneira particular aos serviços da regeneração. Então, houve um representante do ministério abrindo o evento para então passar a palavra a ele. E disse: é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, com mais propriedade que dirijo meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Então a fala seria direta aos trabalhadores que iam para a linha de frente em auxílio às condições dos desencarnes provocados pela guerra. Quando as forças das sombras agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes para que dissipem na Terra as trevas densas. Quando as forças das sombras, que significa o mal, a maldade, a perversidade na face da Terra, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que ali estão. Então, quando as forças da sombra agravam as dificuldades nas esferas inferiores, infernizam a vida das pessoas. Quando a vida se torna complicada por obra dessas forças das trevas, como eu disse, sejam encarnados ou desencarnados a serviço do mal. Quando esse mal aumenta muito na face da Terra, é imprescindível acender novas luzes que dispensem na Terra as trevas densas. Novas luzes para poder jogar fora, a afastar aquela treva, porque onde a luz se acende, a treva se esvai. E essas novas luzes que aqui se refere são as luzes dos pensamentos positivos, das orações, das vibrações, dos cânticos, a força das religiões e da religiosidade das criaturas. A religião tem uma importância imensa para manter o equilíbrio no planeta. Aqueles que querem destruir o planeta, destruir um povo, uma nação, começam por cercear as religiões. Porque são elas que alimentam o ser, né? Dão fé, dão esperança, dão força, mas também é através delas que luzes se irradiam, energia diferente é lançada no ar.
e isso acaba afastando o poder das trevas, o poder do mal que está querendo envolver as mentes encarnadas e desencarnadas que ali se encontram. Então é preciso manter o máximo possível todas as tradições religiosas funcionando plenamente, mesmo nas condições que lhes sejam possíveis, por exemplo, como estamos agora, sem podermos muito estar frequentando os nossos locais habituais de expressão religiosa. Mas não importa. Às vezes a gente pensa o quão ruim é não podermos ir à nossa casa espírita. Puxa, a gente gosta tanto, ia lá, hoje segunda-feira, fazia prece, fazia o estudo. Quantos? 30, 50, tem locais muito menos, locais com um pouquinho mais, mas é mais ou menos a média, vamos dizer, de uma classe de alunos. No entanto, por esses meios hoje, audiovisuais que nós estamos usando, da mídia, quantos participam? Então a gente acha assim, claro, produzia-se ali uma energia boa. E por que não produzirmos agora essa energia boa com os nossos pensamentos centrados num estudo, num momento de vibração, num momento de prece, desligando a nossa mente do cotidiano, de tudo mais que está acontecendo fora da nossa telinha nesse instante. Então, centrados aqui, também por esta rede, lembre-se que a voz foi ampliada por correntes elétricas, por possibilidades elétricas. Ela foi ampliada. A mente, os pensamentos podem ser ampliados por correntes magnéticas. André Luiz chamava de mentoeletromagnéticas. Ondas mentoeletromagnéticas, que vão atravessar muita coisa e vão colaborar sim, levando luz, que é uma vibração mais pura, transformando o pensamento numa energia mais sutil e muito melhor, uma energia mais adequada, mais fina, e portanto mais luz. Essa energia vai afastando trevas, vai afastando a densidade. E é disso que ele então está falando aqui, que vai afastando da terra, na terra, vão dissipando na terra, desmanchando na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, voltando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Então, especificamente, atenderia ao ministério. Então, especificamente, atenderia o pessoal do ministério. Mas é claro que dali aquilo tudo iria se espalhar por muitos lugares. Não me dirijo neste momento aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida. Veja bem o que ele está dizendo. Aqueles que já têm o pensamento, já têm a mente funcionando em zonas mais altas da vida, o que significa pensamentos mais elevados, mais limpos, mais positivos, mais de uma expressão de religiosidade maior, mais comprometidos com o bem, não estão precisando de ajuda. Não estão precisando de orientação. Já conseguem se manter num padrão mais elevado. Diante de qualquer fato, eles estão em maior equilíbrio. Ele diz, mas eu me dirijo especialmente a vós, neste momento, aos nossos irmãos, cujas mentes já funcionam, a vós outros que trabalhais nas sandálias da recordação, os sinais da poeira do mundo para exalçar a tarefa gigantesca. Ele se refere, se nós nos lembramos, de quando Jesus mandou que seus apóstolos saíssem 2 a 2 e fossem levar a boa nova. E que ao levarem a alguns locais onde não quisessem receber, que eles dali saíssem
e batessem até o pó da sandália e seguisse adiante, onde outros poderiam querer receber aquela mensagem. O que é essa expressão de Jesus em bater o pó? É não carregar consigo nenhuma lembrança, nenhum resíduo do outro local, contaminado, sujo, ruim, imperfeito. Era disso que Jesus falava. Que para irmos a outros locais onde pessoas sim gostariam de receber aquela ajuda, aquela orientação, era preciso bater o pó, não ter. Então, aqueles corações que estão em níveis mais elevados são corações que conseguiram eliminar, desprender-se da materialidade terrena e olham a tudo e todos com a possibilidade de ajuda. Mas não é a eles que eu vou falar. Estou falando a vós outros que trazeis nas sandálias da recordação. Então não era o sentido simbólico do sandália, né? De onde a gente está pisando, o caminho que está trilhando. Traziam nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo. Porque o próprio André Luiz estava preocupado com a família dele encarnada. Era o vínculo. Outros estavam ali sendo socorridos, como nós vimos, dentro do Departamento de Regeneração e das câmaras retificadoras, totalmente presos. Fosse ao noivo que ficou, fosse a esposa que ficou, fosse a filhos, estavam totalmente presos. Então as sandálias estavam com a poeira do mundo. Muitos ali já estavam trabalhando, como era André Luiz, mas estava trabalhando, porém ainda trazendo a poeira do mundo nas sandálias da recordação, da lembrança. Não conseguiam se desvencilhar para exalçar a tarefa gigantesca. Mesmo estes, ainda com seus problemas pessoais a serem resolvidos, estavam sendo convocados a participar dessa tarefa gigantesca de auxílio. Mesmo estes estavam sendo convocados naquele instante. Não eram, vamos dizer, os seres perfeitos, mas eram os trabalhadores dispostos, carregando os seus fardos, os seus problemas, as suas dificuldades a sanear, mas que estavam ali dispostos, e a tarefa que vinha pela frente não era pouca. Vamos dar boa noite a quem eu não disse ainda: Júlio César, Júlio, Regiane, Cidinho eu já disse, Carol, Elza, sejam bem-vindos, e para nós é sempre motivo mesmo de alegria partilhar desse encontro. Então, os trabalhadores da regeneração e do auxílio eram pessoas que ainda tinham situações a resolver. Por isso que nós vemos que Dona Laura já vai reencarnar, mãe de Lísias. Nós vemos que o Tobias, com a sua esposa, aquela que foi a sua segunda esposa, que na verdade o ajudou muito, já estava para reencarnar, porque o verdadeiro amor da vida dela já estava reencarnado. Então vejo que parece que é o ponto mais próximo dessa ida e vinda, mas que já estão com clareza suficiente para querer ajudar na obra do bem. Tem as suas situações, mas estão ali prontos a somar força. Como o Gil diz, a união faz a força. Eles estavam juntos, cada um carregando o seu fardo, mas juntos para colaborar na obra do bem a benefício de todos. Nosso lar, dizia ele, precisa de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo. Olha para a defesa do nosso lar, para acudir, para ajudar. Ele precisava de 30 mil trabalhadores para defender a colônia de invasão, para cuidar de tudo isso. Não era pouca gente. 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso.
Então seriam horas, jornada dupla de trabalho, tripla de trabalho. 30 mil trabalhadores que iam trabalhar incansavelmente para ajudar. Gente, isso é para ajudar os que iriam desencarnar na guerra, para acudir essas necessidades. Então ali nós vemos ele dizendo que precisava de 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais. Lembramos que todos ali tinham os seus problemas pessoais, mas ele está dizendo, olha, esquece, não vai ter conveniência, você não pode acudir só ao seu. Você não tem que esquecer o outro para acudir o seu, para ajudar a todos, de todas as formas possíveis. Enquanto puder durar essa nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. É a batalha do bem contra o mal. É o crime e a ignorância que se juntam na destruição e o bem que está ali na intenção de minimizar todo esse quadro doloroso. Silvia, boa noite. Senhor Antônio, boa noite. Sejam bem-vindos. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório. Olha a separação entre o mundo espiritual, ou mundo visível, e o mundo invisível. Existe uma região de limite entre os dois. Uma região onde se mesclam vibrações do visível com o invisível. Essa região é o limite. Então, ele diz, haverá serviço para todos nessa região de limite vibratório entre nós e os planos inferiores. Os planos inferiores desde ali nosso lar, as questões do umbral grosso, né, umbral denso e crosta terrena, são os planos inferiores. Tudo isso está na região limítrofe. E tudo isso precisaria de muita ajuda, de muito socorro, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Eles precisavam de 30 mil trabalhadores para essa região, para não permitir que os adversários invadissem esse espaço de socorro. Que luta deles também. Boa noite, Sérgio, boa noite, Silvia. Então nós vemos aqui uma proteção para com aqueles que estavam socorridos. É como se nós tivéssemos um grande complexo hospitalar e tivesse que colocar guarda a volta inteira desse complexo para esse complexo não ser invadido por criaturas perturbadoras que iriam querer destruir quem estava lá sendo socorrido. Eles estavam preocupados, não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual, porque senão eles invadem. Essas forças do mal são poderosas e vão invadir, eles querem a guerra, eles querem a destruição. Então o outro tem que se precaver para não ter a sua casa invadida. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Então, se havia ali, nosso lar era uma organização coletiva, uma cidade, um ambiente, é forçoso considerar uma medicina preventiva, é o cuidado. Havia um cuidado para preservar a paz interior, porque caso contrário, se não cuidasse, há um ditado antigo que diz assim, porta aberta qualquer cachorro entra. Isso é um ditado bastante antigo. Porta aberta qualquer cachorro entra. E é isso mesmo. Qualquer cachorro pode entrar. Então teriam que fechar portas, teriam que tomar cuidado para o indesejável não penetrar aquele ambiente. Para haver um mecanismo de defesa, preservação da paz. Porque quando o que é ruim entra, o que é negativo, o que é aflitivo, o que provoca desentendimento entra, é um caos. O ambiente que era pacífico se contamina.
porque muitas mentes ali não estão fortes o suficiente, ainda tem vínculos com um ponto ou outro e poderão sim reagir dessa forma desordenada, desequilibrando o ambiente. Somos em nosso lar mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores. Então veja, além dos pacientes, dos internados nas câmaras, nos hospitais, nas escolas, em nosso lar, a esta época, década de 40, havia mais de 1 milhão de trabalhadores, de pessoas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Então todos esses tinham consciência desperta, mais de 1 milhão de pessoas com consciência desperta para o bem. Havia que tomar cuidado para não ter problema. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Olha que interessante. Bloqueia esse espírito desordeiro. Às vezes aqui nós vemos uma ideia contrária, pode permitir, não pode permitir, porque eles vão querer provocar a desordem onde está se equilibrando, onde está se organizando a paz, a ordem, o bem. E seria caridade permitir que é uma invasão de vários milhões, eles eram 1 milhão de trabalhadores e vários milhões de espíritos desordeiros, uma horda muito maior, e queria penetrar e estragar todo um trabalho feito em nosso lar, toda uma harmonização feita em nosso lar. Boa noite, Edna, Sérgio, boa noite, Vanessa, Celina, sejam todos bem-vindos. Então continuava a fala dele dizendo: sei que muitos de vós recordais nesse instante o grande crucificado, lembrando-se de Jesus nesse momento. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós. Porque muitos iam dizer, puxa, mas Jesus permitiu, andou entre os desordeiros, permitiu que os desordeiros entrassem, permitiu, se entregou a eles, não tomou qualquer atitude diante daquele povo enlouquecido que o magoou, que o feriu, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Ele se entregou, mas não entregou o mundo, não permitiu que o mundo caísse na desordem e no aniquilamento, porque ele deixou todas as instruções, todas as lições, a fim de que nós pudéssemos aproveitar. Ele não entregou o mundo ficou sob seu comando, ele se entregou, deu aquela parte da vida terrena dele na mão de malfeitores, mas não permitiu, porque ele deixou todos os apóstolos funcionando, os discípulos procurando levar a todo lugar o seu ensino, a sua orientação, o seu trabalho. Então ele atendeu, ele foi um mártir, mas ele deixou toda uma estrutura para salvar o mundo do mal. Ele se entregou ao mal e ele deixou uma estrutura enorme para salvar o mundo do mal. Então nós temos que avaliar, às vezes, as nossas atitudes, qual é o maior prejuízo ou o maior benefício, se tomarmos atitude A ou atitude B, depende. Então nós temos sempre que fazer essa avaliação, porque às vezes queremos fazer tantas condescendências que acabam estragando aquilo que está em andamento e que poderia ser uma coisa boa. Vamos lá, Edna, quem mais que eu vi aqui? Lígia, sejam bem-vindos, Silvia, Rosa. Essas lições que estão na obra de André Luiz são lições para nós refletirmos, pensarmos muito sobre tudo isso, sobre tudo que nos chega. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, porque eles iam enfrentar situações muito difíceis.
mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Eles tinham que defender nosso lar e todos que ali estavam, em franca recuperação, em franco preparo para o melhor, com cuidado, com zelo. Então, nós temos que estar pronto para o sacrifício, mas não podemos entregar nossa morada. É esse conceito que nós precisamos sempre ponderar a respeito dessas situações complicadas. O que é que está valendo mais a pena? Permitir que o mal se instale ou frear esse mal em defesa de todos os outros que estão propostos ao bem? Aqui eles tomam a atitude de defesa das criaturas. Lógico que nossa tarefa essencial é a de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Essa é a programação de nosso lar. Confraternização, paz, amor e alívio a todos que sofrem. Claro que interpretaremos todo o mal como desperdício de energia. É perda de tempo, é perda de energia continuar na prática do mal. E todo mal, e todo crime como enfermidade da alma, e entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Então a gente vê, um minutinho só, gente, preciso pegar um cabo aqui. Pronto, peguei já um cabo aqui, para que não tenhamos problema mais com energia. Pronto. Então, nós vemos aqui ele a nos dizer que o mal é desperdício de energia. Aí, muitas vezes, nós ouvimos dizer assim, o mal não merece comentário. Porque o tempo que nós estamos falando, o que é errado, o que não serve, o que não edifica, nós estamos gastando nossa energia. É perda de tempo. O mal é desperdício de energia. Assim como o crime, todo crime, é uma enfermidade da alma. Então, todos que praticam atos errados, crimes de alguma forma, porque transgridem a lei, são mentes enfermas. São criaturas doentes, almas doentes. Porque se elas fossem mentes sãs, não transgrediam em nada. Iam continuar a caminhada, a sua jornada, com equilíbrio, com alegria, e não cumprindo rigorosamente as regras. Mas o crime mostra uma mente doente, né? O erro, pisar fora da lei, é uma mente doente, às vezes perversa, outras vezes egoísta, outras vezes é o ciúme, mas é a doença. E o mal, de um modo geral, não merece que a gente se envolva, porque é consumo, perda de energia nesse atrito, nesse embate, né? Entretanto, dizia ele, nosso lar é um patrimônio divino, que precisamos defender com todas as energias do coração. Era um patrimônio do bem, que eles teriam que enfrentar o mal, então eles iam consumir energia, ele já alertava para isso, que iriam se consumir energias para a defesa de alguma coisa boa, naquele momento eles teriam que se envolver neste quadro, né? Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Que duro, muito dura essa palavra dele. Porque o que ele diz é, quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Quer dizer, quem não tem a condição de cuidar e não tem respeito por aquilo que está ali, né, apresentado, não é digno de usufruir daquilo que está sendo trazido até ele. Não merece usufruir. E como a gente vê criaturas destruindo aquele meio onde ela vive, estragando, sem cuidado,
sem cuidado. Então, quem não sabe preservar, quem não sabe cuidar, não é digno de usufruir daquele bem. Ele não merece usufruir daquele bem. Não merece. Ele não sabe cuidar. Então, não se dá. Preparemos legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando. Então, eles tinham uma proposta. Os trabalhadores iriam operar, ajudar, fazer a tarefa de esclarecer e consolar na terra, então na crosta terrena. Seriam trabalhadores quer desencarnados quanto encarnados, porque o mundo espiritual usa as criaturas boas que possam auxiliar, usam, intuem, inspiram, fortalecem para que ela vá e continue fazendo um trabalho importante. Então aqui ele diz a respeito disso: preparemos legiões de trabalhadores. Então há preparo de trabalhadores encarnados e desencarnados para que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, nas regiões mais difíceis. Porque fácil, né, quando a gente está entre os nossos mesmo, mas para os locais mais difíceis, claro que tem que ser pessoas ainda mais qualificadas, trabalhadores mais adequados para aquele ambiente. Não é todo mundo que pode ir para uma região difícil, não é todo mundo que vai dar conta, né, de um trabalho numa região difícil. Ele precisa estar preparado, ter qualidades para esta frente de trabalho. Então, eles iriam trabalhar por conta da guerra na crosta terrena, na região do umbral e nas trevas, de onde o mal surge. De onde o mal, porque no umbral estariam os mensageiros do mal, na terra aqueles que estariam influenciados pelo mal, mas as trevas eram onde tinha o domínio. Então eles iam trabalhar nesses 3 locais, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar neste ministério, que é o da regeneração, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em fronteiras vibratórias. Então, para atingir o objetivo, sim, fraternidade, porque ninguém precisa combater o mal com o mal, né? Com a destruição do outro, com a maldade em si. Não há necessidade disso. Mas para agir até fraternalmente, algumas medidas de segurança têm que ser tomadas. Não é peito aberto para chegar até esse local. Então eles tinham que preparar trabalhadores que iam garantir as realizações espirituais em fronteiras vibratórias. Ficariam lá, bloqueando, blindando o nosso lar, mesmo com atenção, com cuidado, trazendo as criaturas que fossem necessárias, mas estava ali as fronteiras vibratórias. Ele falou mais, discorreu mais, encareceu providências para que isso pudesse ter solução, né? E teceu considerações. Ultimando os comentários, no final, repetiu a leitura daquela citação de Mateus, que foi lida logo no começo. Ouviste falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. É aquela luta do bem e do mal que tem que acontecer para eliminar o mal. Mas ainda não é o fim. Ainda não é. Claro que existem dores, existem aflições, medos, horrores, mas aquilo que ainda necessita acabar. A Tânia dizendo, como se trabalha no plano espiritual e nós aqui reclamamos de trabalhar 8 horas diárias. Pois é. Veja só, um dia de 24 horas trabalha-se 8, né? Descanse 16 e reclama. Nosso lar não.
Vai para lá, você está querendo muito? Tem gente que, eu quero ir para nosso lar. Se prepara. Se prepara. Vai passar 24 horas trabalhando, nem cochilo às vezes. Nem um copo d'água. Vamos preparando. O mundo espiritual trabalha muito para manter o máximo possível de equilíbrio, de proteção, de bem-estar, de luz a todas as criaturas terrenas. Então aqui ele repete novamente essa passagem de Mateus, invocando as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Olha o compromisso: a quem muito for dado, muito será pedido. Eles estavam recebendo dádivas ali em nosso lar. E não podia ser dádiva em vão. Tinha que contribuir ou retribuir o que tinham recebido. Essa é a lei. Comovido, André Luiz estava nesse momento e deslumbrado. Ele ouviu novamente as crianças entoarem um hino que a ministra veneranda chama de A Grande Jerusalém. É dali que ela traz, né? Essa lembrança. Ela é presa à tradição de Jerusalém. Ela traz com ela e isso a emociona. E as crianças cantam o hino com o título A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibração de imensa esperança daqueles que ali estavam. E o mais interessante, André Luiz, que nesse momento começam a cair flores durante aquele cântico, a vibração final, pequenas flores azuis vão caindo do céu sobre eles e elas vão se transformando ao tocar as pessoas, elas se desfazem, elas se desfazem para transmitir aquela energia, ela só deposita energia e se desfaz. Então ele estava extremamente emocionado, nunca tinha experimentado nem visto qualquer coisa disso. A Edna, acredito que no plano espiritual vamos trabalhar dobrado. Também, mas eu acho bom porque ficaria muito ruim fazer nada, né? Porque quem faz nada fica parado. E essa não é a lei do universo. A lei do universo é uma lei de movimento. Então, que bom se nós tivermos a chance, né, de trabalhar em vez de dar trabalho. Porque na maioria das vezes nós damos muito trabalho. Muito trabalho. A gente tem a pretensão de trabalhar, mas estamos dando ainda muito trabalho para os amigos espirituais, para os nossos entes queridos, para aqueles que confiam em nós. Trabalho, diz a Cidinha, é bênção. E é mesmo. À medida que estamos trabalhando, nossa mente está ocupada, nosso corpo está em movimento, nós nem vemos passar o dia. Quantas vezes a gente diz, nossa, mas passou tão rápido o dia de hoje, eu não tive tempo para nada. O para nada é o nada mesmo, porque eu tive tempo para tudo mais que eu precisava. O nada é que não ocupou meu tempo. E assim acabou o capítulo 42 com a palavra do governador, a palestra. Agora o capítulo 43 é a conversação depois da palestra, como nós costumamos fazer, né, na nossa casa espírita, sempre que temos palestras, temos estudos, quando termina o povo não quer ir embora. Fica todo mundo ainda comenta, fala alguma coisa, faz rodinha aqui, faz rodinha ali. E o plano espiritual para André Luiz estava com essa mesma descrição que nós conhecemos muito bem. Retirou-se o governador, o ministro da regeneração, né, cheio de expressões festivas e ali eles então se despediram. No entanto, os que estavam ali, que eram os trabalhadores, eles comentavam os acontecimentos todos, né? A narrativa, os acontecimentos que viria pela frente. Centenas de companheiros se ofereciam para o trabalho da defensiva, queriam ir lá para a linha de frente para defender nosso lar, defender os que ali estavam sendo ajudados e correspondendo então ao apelo que o governador fez. Eu preciso de 30 mil trabalhadores. E ali o pessoal já estava se inscrevendo como voluntário para a guerra do lado espiritual,
para o socorro, para a linha de frente do lado espiritual. E André Luiz ficou empolgado, claro, ele ouviu tudo aquilo, ele estava disposto, ficou empolgado e foi procurar Tobias para ver da possibilidade dele também se apresentar, dele também se oferecer para, entre aqueles 30 mil, poder ajudar também. Tobias sorriu da ingenuidade dele e explicou para ele: André, você está começando agora uma tarefa nova. Ele tinha passado 8 anos no Umbral, tinha passado lá 6 meses internado, passou mais um tempo na casa da Dona Laura, começou um trabalho no Ministério da Regeneração, faziam três dias praticamente, ou acho que foram 3 dias, né, e 2 noites, essa era a terceira noite. Ele estava começando um trabalho, aprendendo as coisas, sabendo do mundo espiritual e já queria ir lá, onde os mais qualificados estavam indo. E o Tobias disse: olha, você começou um trabalho, uma nova etapa agora. Não se precipite solicitando acréscimo de responsabilidade. A cada um conforme a sua capacidade, né? Foi aquilo que Jesus disse: a quem tem, mais se lhe dá. A quem não tem, o pouco que tiver, se não souber cuidar, vai ser tirado. Porque precisavam pessoas, e assim mesmo, como o governador disse, seriam treinadas para o tipo de atendimento que se fazia necessário. Então, pessoas com mais experiência, com mais vivência. O André estava com muita sede de ir ao pote. Então, o Tobias chama a atenção dele amigavelmente para esse fato. Haverá serviço para todos, conforme falou o governador. Ele não precisaria ir lá para aquela frente de trabalho, porque ali eles iam receber muitas pessoas. Ele já estava no Regeneração, que era a primeira porta, era o pronto-socorro. Então, aguardasse que ia ter trabalho de montão ali naquele departamento. Não se esqueça que nossas câmaras de retificação, diz Tobias a eles, constitui núcleo de esforço ativo dia e noite. É pronto-socorro 24 horas. Ele estava trabalhando nisso. Não esqueça que ali vai chegar gente dia e noite. Tem trabalho dia e noite. Não precisa sair dali. Às vezes nós queremos outras coisas, mas onde nós estamos somos até mais úteis. Porque dominamos aquele tipo de trabalho, estamos treinados naquele tipo de situação e conseguimos resolver satisfatoriamente tudo que nos chega. Talvez se fôssemos para outro lugar, não conseguíssemos isso, não conseguíssemos dar conta desse jeito. Então ele diz: olha, não se aflija, porque vai ter trabalho 24 horas por dia lá nas câmaras de retificação. Não se aflija. Recorda que 30 mil trabalhadores vão ser convocados para vigilância permanente. 30 mil vão lá para não permitir invasão. Guardas, era um exército sendo montado para proteção, e isso para uma vigilância permanente. Na retaguarda, serão muitos os claros a preencher. Então, se 30 mil iam ser deslocados para a linha de frente, para esse trabalho de vigilância, ali nos departamentos da regeneração, as câmaras retificadoras, departamentos do auxílio, ia dobrar trabalho, porque ia faltar trabalhador. Dali eles iam ser remanejados para frente, alguns, 30 mil. Muitos teriam que cobrir a vaga desse outro. Muitos teriam que cobrir. Então ele disse: olha, não esqueça, vai ter trabalho, muito trabalho aqui, porque nós vamos ter que cobrir aqueles que vão mais adiante. Vamos ter que cobrir isso. E André Luiz, então, com um certo mostrou uma cara de desapontamento, não podia ir. Tobias percebeu e tratou de encher o ânimo dele mais uma vez, dizendo: contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Lembram-se que eles tinham dito que eles iam preparar os trabalhadores contra o medo? Porque o medo era pior, eles precisariam treinar mais pessoas na escola do medo
para ajudar as pessoas do que até na enfermagem. O medo é porta aberta para as obsessões, o medo é porta aberta para as alienações, o medo é porta aberta para doenças. Doenças. Por incrível que pareça, há poucos dias ouvi uma reportagem, assisti alguma coisa, um trechinho, onde se falava das questões da Covid e dizendo que o medo é um grande aliado do vírus, porque as pessoas ficam mais fragilizadas pelo medo. Então, aqui nós estamos vendo o cuidado deles com o medo diante da guerra. E que é natural que sintamos medo. Mas tem que se aprender a lidar com isso para ganhar resistência e enfrentar um problema. Nós temos que lutar com isso. E ali ele dizia, então contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Quer dizer, ele já estava trabalhando na regeneração, né, nas câmaras retificadoras. Ia fazer um curso especializado para o atendimento, dê graças a Deus. Dê graças a Deus, isso será suficiente para você. Lísias, então, abraçou André Luiz e estava ali na caravana do Ministério do Auxílio, né, que chegou, porque ele estava conversando com Tobias, e Lísias tinha vindo na caravana do Ministério do Auxílio. Lísias, o filho de Dona Laura, aquele enfermeiro que ajudou André Luiz, chegou e abraçou André Luiz. Claro que André Luiz ficou felicíssimo, ele o tinha como irmão. Então ele ficou essencialmente feliz naquele instante e restituiu-me em sua... André Luiz retirou-se em companhia de Lísias para uma conversa mais íntima, matar saudades, falar de Dona Laura, falar das irmãs, família. Ele foi falar um pouquinho da família com Lísias. E André Luiz, então, Lísias pergunta a ele, conhece você o ministro Benevenuto aqui na Regeneração? O mesmo chegou anteontem da Polônia. Polônia, onde estava começando a guerra. Lembram-se que eles estão falando, 1939, os rumores na Polônia, a região da Europa. Então ele disse, olha, ele chegou da Polônia anteontem, você conhece esse ministro? E André Luiz, não tem esse prazer. Lísias diz, vamos ao seu encontro, há muito que tenho a honra de incluí-lo no meu círculo das amizades, as minhas relações pessoais. Ele conhecia pessoalmente o ministro Benevenuto e então ele convidou André Luiz para conhecer, até porque ele trazia as novidades, ele tinha vindo da Europa, tinha ido lá, né, ver a situação como é que estava. Daí a momentos, estávamos então no grande recinto verde consagrado aos trabalhos desse ministro. Gente, 1000 perdões, agora que eu vi a hora. Passamos 4 minutos da nossa hora. É que a história empolga, né? Empolga. A Cidinha já passou 4 minutos faltando a Laurita. Eu vou dizer pro pessoal qual era. A Laurita, nossa companheira de estudo, ficava encarregada de me alertar que estava chegando a hora de encerrar. Porque senão a gente vai, porque empolga mesmo. E aqui a Cidinha fez o papel da Laurita, faltando a Laurita, passou 4 minutos. Muito obrigada, Cidinha. A gente precisa sim ser lembrada, porque senão a gente escorrega no horário. Hoje nós queremos agradecer muito a companhia. Voltaremos semana que vem, se Deus quiser, agora com a conversa do ministro Benevenuto, que o André Luiz vai presenciar, uma conversa muito importante. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com o nosso estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, que as nossas vibrações nós possamos estender pedindo a Jesus que ampare a todos esses que estão desencarnando, a muitos conhecidos, muitas pessoas amigas, muitos parentes que as pessoas estão relatando. E nós precisamos vibrar que eles sejam amparados. Vamos pensar que nós estamos num momento de guerra como este da Segunda Guerra Mundial. É uma guerra contra um vírus,
contra uma doença. Então nós sabemos que o mundo espiritual amigo está atento. As frentes de trabalho do mundo espiritual estão atentas, estão recolhendo, acudindo, acomodando, hospitalizando todos esses que estão precisando do socorro pela desencarnação. A certeza é essa, ninguém está sozinho. Todos estão amparados e socorridos para vencer esse momento mais difícil da sua jornada. Então vibremos a luz, vibremos o bem, vibremos a paz, para que seus corações sejam envolvidos em tranquilidade, suas mentes pacificadas, a esperança do reencontro se faça em seus corações e a alegria do mundo espiritual amigo amparando-os seja mútua. Vamos pedindo também por todas as nações, para os governantes, para que tudo possa ir se acomodando da melhor forma possível. Então tem aquele Pai Nosso que nós gostamos muito, aquela oração do Monsenhor Horta, que fica aqui por conta desses nossos, em benefício de todos aqueles que necessitam dessa força, dessa energia e dessa luz. Pai Nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor, assim seja. E que os nossos companheiros que partiram antes, lembre-se, eu nunca serei pó, porque sou alma, sou poesia, sou luz, adoro a vida, brilharei como estrela no universo. É isso que somos, almas a caminho da luz. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a paz esteja em todos os corações. Até amanhã, se Deus quiser.